Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 23, Sempre Vivos. Partiu. Viajou sem alternativa, deixando-te em angustiante desolação. Realmente não esperavas que seria surpreendido pela terrível provação da ausência do ser amado. A existência transcorria tão normal que não anotaste a sua instabilidade. Em diferentes momentos tinha notícias da presença da morte ceifando pessoas queridas do seio das suas famílias. Isso, porém, era tão comum que não te causava qualquer impacto, porque não ocorria no círculo da tua afetividade, ferindo os sentimentos mais nobres do teu coração. Quando aconteceu contigo, era semelhante a um pesadelo do qual logo te libertarias pela presença do despertar. Todavia, agora, quando não existe nenhuma possibilidade de engano, deparas-te com a realidade e uma dor sem nome toma conta do teu amor, quase te esmagando de angústia. A morte, não obstante conhecida por todos como o fim de uma etapa, o encerramento de qualquer empreendimento, é colocada muito longe dos teus planos e programas existenciais. Não te ocorre que, repentinamente, qual sucedeu ela, chega de mansinho ou voluptuosa, num lance terrível e arrebata a quem amas, deixando-te no ar, sem rumo, sem conforto? Será possível que toda uma realidade maravilhosa, como é a vida, possa desaparecer como num passe de mágica? Nunca mais são as palavras terríveis que repugnam o pensamento, as expectativas que se apresentam formosas, falando sempre de um amanhã risonho e produtivo. Como viver sem ter a certeza de que será possível superar esses momentos terríveis e refazer o caminho aureolando-te, Jesus, glorificar é a palavra, novamente de esperança e alegria? Afinal, a que se reduz a vida, especialmente a humana, essa dádiva indefinível da criação? Será ela o breve espaço entre o berço e o túmulo? Um sonho que se desfaz? Qual então o sentido da própria existência, desde que não são poucos aqueles que são arrebatados no momento quase do nascimento, logo depois, em curto tempo de convivência com as demais pessoas? O deperecimento orgânico, graças ao fenômeno das transformações moleculares, destrói o ser que se consumiu através da morte? No universo em que tudo se transforma, altera a constituição, revive em outra aparência porque o ser humano, e apenas ele, estaria fadado ao aniquilamento? Graças ao Espiritismo, confirma-se a vida além túmulo e o renascimento espiritual daqueles que foram convidados ao retorno ao grande lar. Aqueles os quais amamos, como nós todos viveremos conforme já o vivíamos antes do mergulho nos tecidos da carne física. A morte é somente uma mudança de indumentária para continuar a existir em outra dimensão, num outro campo vibratório, rico de vida. Não te desesperes ante a desencarnação dos seres amados que participavam do teu grupo familiar, da tua afetividade, da tua jornada. Foram convidados ao retorno antes de ti, por motivos que desconheces, mas que são perfeitamente justos, fazendo parte da própria vida. Seja qual for a maneira como deixaram a indumentária terrestre, despertarão em condições compatíveis com a sua evolução e continuarão o processo iluminativo até o momento da perfeição relativa que nos está destinada. Sofrerás a saudade, experimentando a ausência da sua manifestação orgânica. Deixarão um grande vazio, que necessitarás preencher com outros valores inalienáveis que te manterão em contato com eles. Nunca se apartarão de ti, porque os vínculos do amor se tornarão mais vigorosos. Mantém-te seguro da sabedoria divina, que planejou e executou tudo, tendo como objetivo maior o amor incomparável do nosso Pai Criador. Ele nunca te deixará órfão. Recorda o ser querido sem mágoa ou revolta pela ocorrência de que não é responsável desde que se nasce e se desencarna com a mesma facilidade, abrindo espaço para novos renascimentos felizes ou sofridos,
de acordo com o comportamento de cada um. Mantente no envolto dos teus pensamentos de ternura e de carinho, de modo que ele receba essas vibrações. Que se originam em ti, como lenitivo e estímulo para a continuidade espiritual. Entretanto, se te deixas desequilibrar e atira-lhes flechas de desconforto e de desespero, eles também são atingidos e sofrem, nada podendo fazer para aliviar-se e tranquilizar-te. Ademais, após ser superado esse processo inicial de readaptação na residência onde te espera, ele poderá voltar ao teu carinho e informar-te como se encontra, estimulando-te a prosseguir no cumprimento dos teus retos deveres e mesmo amparando-te nos momentos difíceis que te surjam. Enxuga desse modo o pranto e realiza atividades dignificantes em homenagem a eles, como se estivessem ainda na luta. Utilizar-te-ão com carinho no serviço da caridade em doce convívio estimulante que te dará ânimo para os enfrentamentos existenciais. A vida em triunfo é mensagem de Deus a todas as criaturas e enternecido convívio de plenitude. Tem, pois, coragem neste momento de saudade e desconforto íntimo. Logo mais chegará o momento de partires da terra, para o reencontro permanente e feliz, que a todos sucederá. Ressuscitando, Jesus demonstrou que a imortalidade é o hino de perene alegria e plenitude para todos os viajantes. Vive de tal forma que, em chegando o teu momento de desencarnar, estejas em perfeita tranquilidade e volvas à pátria vitoriosamente. Não é que a gente tem que viver para morrer, né? Tem gente que já faz até plano lá de caixão, de túmulo, cada um, né? Eu, pelo menos, eu não vivo para morrer. Se eu tiver que morrer hoje, vou ter que fazer vaquinha para comprar o caixão e o buraco para me enterrar. Não sei nem para onde que vão me levar, mas colocando em qualquer lugar para mim tá bom. Gente, eu não dou muita importância para essas coisas, não. A passagem daqui para lá. E sei que tenho dívida pra caramba. Então, eu não tô tão consciente assim de que vou morrer, vou ser socorrida e vai ser tudo flores e eu já vou reviver os bons momentos com a família, com pessoas que eu gosto. Eu não tenho essa tranquilidade, vocês têm? Eu não tenho. Então, eu não tô tão preocupada com o meu corpo, não. Eu tô mais preocupada com o meu espírito. Como é que vai ser para eu chegar lá do outro lado? Né? Na hora que começou o texto aqui, eu já comecei a dar uns engasgos. Por quê? Porque ele fala assim, partiu sem a gente estar esperando. Eu tive 2 mortes, né, que eu não esperava. Uma foi do meu filho, 3 meses de gravidez, e eu perdi assim, do nada. E o outro foi meu marido. Ele estava afastado um pouquinho de mim, porque a gente tinha dado um choquinho. Aí eu botei ele para ficar fora de casa uns dias, uns meses, para ser mais justa, para ver se acordava, né? Que homem demora para acordar. Cá para nós, homem demora para acordar. Então, assim, ele tinha cometido um erro e eu tentei corrigir através do sai, vê lá o mundo como é que é, dá valor e volta para tua família. Só que o maior castigado no final das contas acabou sendo eu, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente acha que vai ter vida eterna, pelo menos aqui na carne. Não, a gente tem vida eterna no espírito, na carne não tem. Eu fui pega de surpresa, estava dentro de casa, em pleno dia das crianças, e recebi a notificação de que ele tinha sido atingido por uma bala que um menor disparou. Bom, enfim, foi um assalto. Ele, como policial militar, preparado, morreu na mão de uma criança, um cara de 16 anos. Então, já parte daí o princípio de que tem algo que veio de Deus aí, e Deus não é vingativo. Porque um policial militar preparado morre na mão de um menor despreparado, desequilibrado. Então, até veio um policial me entregar uns documentos aqui após a morte do meu esposo, e ele falou assim, nossa, mas seu marido é tão azarado, eu tenho bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, e ele começou a falar que ele tinha um monte de bala no corpo e que ele não tinha morrido. Eu dei risada, porque eu sou muito sarrista, eu falei pra ele assim, ainda bem que meu marido morreu, né, porque já pensou se ele ficasse xarope que nem você? O cara sem noção e eu mais sem noção ainda, eu sou terrível pra falar besteira. E eu falei assim, não, Deus sabe de tudo, né, ele cheio de bala no corpo, fora as outras que tirou na cirurgia, num combate que ele teve. E o meu marido, uma única bala acertou a aorta, que é a veia principal, né? Que a gente tem, a artéria principal que a gente tem, e meu marido teve uma hemorragia interna e morreu. Então, assim, foi de repente. Tanto a questão do meu filho, que eu já conversei com vocês algumas vezes, como do meu marido. São 2 mortes, assim, repentinas, bruscas, que
acabou trazendo muita dor, porque a gente não está preparado, né? Mas acreditando que tem Deus aí, né? Porque uma criança que nem nasceu já morreu. Por que que um policial preparado morre na mão de um despreparado, né? Menor, uma criança aos nossos olhos ainda, né? Então tá injusto tudo isso? Deus não tá vendo? Lógico que tá. Deus tá vendo tudo isso e ele tá permitindo tudo isso porque cada qual tem a sua hora. Tem o seu momento de partir. A gente gostando da ideia ou não. E se a gente soubesse o dia que a gente vai partir, a gente não ia viver. A gente ia viver para morrer, né? Então Deus deixa livre e fala assim, olha, vai fazendo o seu melhor. Porque vai chegar a hora de você prestar conta, que você tem que voltar pro teu lar. O nosso lar não é aqui. Jesus já cansou de falar isso. Jesus disse que o nosso lar não é aqui. Nosso mundo pode ser qualquer outro. A qualquer momento a gente pode mudar daqui para outro mundo, para outra dimensão. Então, quer dizer, se a gente nasce sabendo que vai morrer, mesmo sem saber o dia, a gente tem que cuidar muito do nosso espírito e se preparar para essa separação momentânea. Hoje é um ente querido que parte e a gente sente saudade, claro que a gente não vai ser indiferente a isso, mas não pode ter aquela coisa do apego, né? Lembra que eu falei ainda ontem? A Patrícia ainda tem que aprender muito que não tem nada dela. Não existe nada meu, né? O meu corpo não é meu, o meu espírito não é meu, nada é meu, tudo é emprestado. Deus quer que a gente evolua. Agora, por que ele criou? Para onde nós vamos no final das contas? Ainda existe um grande mistério. E quando Allan Kardec pergunta isso aos espíritos superiores, eles falam assim, você já entendeu tudo do teu corpo? Você já conhece célula por célula do teu corpo? Não, né? Então como é que você quer entender a grandeza de Deus? Então, é um cala a boca, né? Vamos esperar, vamos evoluir para depois a gente entender. Bom, se a morte ela não existe, então é confortante. Então eu sei que é uma passagem. Eu tenho que estar preparada para essa passagem, mas eu não posso viver para essa passagem. Eu estou encarnada, então eu tenho que viver a carne. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que comer, eu tenho que passear, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar dívida. Eu tenho que honrar tudo isso, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser avô, eu tenho que ser tio, eu tenho que ser professor, médico, veterinário, eu tenho que ser lixeiro, eu tenho que ser. Eu tenho que ser, porque eu não sou daqui. Mas eu tenho que ser, a minha essência tem que ser. Então eu tenho que fazer vários papéis e fazer direito. Terminou esses papéis, como toda peça de teatro, como toda história, vai chegar ao fim. Né? E meu pai falava assim, ainda não deu tudo certo, filha. Mas no final tudo dá certo. É que não chegou no final. Então quando meu pai sempre falava isso, eu falava, velho, você não existe. Quando chegar no final, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque não chegou no final. Grande filósofo, meu pai. Eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Hoje eu entendo perfeitamente. Meu pai não era nem espírita, não era um católico, bem sem vergonha, que ia na igreja quando ele era criança, adolescente, mas depois de velho parou de ir na católica. Mas era católico, vivia com o terço na mão. Tanto é que quando faleceu, tinha uns 10, 15 terços dele na gaveta dele lá, que ele gostava de colecionar os terços dele. Bom, enfim. Se no final dá tudo certo, e a gente não chegou no final, não vamos adiantar o final. Vamos viver o intervalo entre o nascer e o passar para o outro lado. Mas viver consciente de que nós não vamos ficar aqui por muito tempo. E nem as pessoas que a gente ama. E nem as pessoas que a gente odeia também. Isso aí é o pior. Que a gente viu nos outros textos que acontece com aquelas pessoas que a gente odeia, ou que a gente faz odiar a gente. São os nossos inimigos espirituais que depois a gente não enxerga e ficam aí nos acompanhando, dando trabalho, tentando ver a gente se lascar. Olha que legal. Então, seja uma pessoa bacana. Seja uma pessoa neutra, às vezes, se for necessário. Seja uma pessoa crítica até onde você não se prejudica. Porque a gente também não pode ser omisso. Seja uma pessoa boa, caridosa, mansa. Sempre que for necessário. Tem sempre alguém com o braço estendido pedindo socorro. Socorra, na sua possibilidade. Você tem dinheiro? Dê dinheiro. Você não tem dinheiro? Compra. Você não tem como comprar? Fale. Você não tem como falar? Ouça. Mas ajude. Ajude sempre que você puder. Seja da forma que for. Isso te engrandece espiritualmente. Isso te faz ser uma pessoa melhor. E sendo melhor, as dores, sejam elas na carne ou fora da carne, vão ser bem menor. Quando chegar do outro lado, sabe aquele negócio da cruz?
Já ouviram aquela historinha da cruz? É velha, já devem ter ouvido. O cara carregando uma cruz hiper pesada, tava duro de carregar aquilo lá. Quando chegou mais pra frente, ele falou, meu, não aguento mais sofrer, não aguento mais essa cruz aqui. Aí veio sempre tem, né? O que dá jeitinho brasileiro, né? Aí veio um lá e falou assim, por que você não corta essa cruz? Ele falou, ai, será? Será que pode, né? Aquelas pessoas que são duvidosas o tempo todo, né? Duvida de tudo. Não, se cortar a cruz, vai ficar mais leve. É mesmo, né? A lógica é essa, vai ficar mais leve. Ou seja, não queria trabalho. Não queria passar pelas adversidades. Queria tirar aquilo da vida dele. Aí foi lá e cerrou a cruz. Beleza. Chegou lá do outro lado, lá, na hora que ele atravessou e foi para o plano espiritual, tinha um abismo, né? Entre um espaço e o outro tinha um abismo. Aí lá do outro lado falaram para ele assim, ó, coloca a sua cruz aí para você poder passar aqui pro nosso plano. A cruz dele tinha sido cortada. Ele conseguiu? Aí o cara falou para ele, ó, volta lá e pega o pedaço para remendar e tentar passar, que agora vai ser mais difícil. Então não vamos largar a nossa cruz, não. Não vamos deixar para depois. O que a gente puder fazer, faça hoje. Faça agora. Eu não sei, daqui a 1 segundo eu vou estar aqui para contar a história. Tem dia que eu amanheço fazendo tudo. Tem dia que eu faço tudo na minha casa assim, brincando. Tem dia que eu não consigo levantar da cama. E vai chegar o dia que eu não vou levantar da cama. Não foi hoje ainda, mas vai chegar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para a nossa partida, para a partida do próximo, porque não acontece salto na natureza. Não acontece nada por acaso. Nada, 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 nada. Ah, mas foi um acidente. Não foi à toa. Ah, mas foi uma morte bruta, violenta. Não foi à toa. Ah, foi uma morte espontânea, sem esperar. Não foi à toa. Nada é à toa. Nada é por acaso. E todos nós vamos passar por essa questão da morte, do reencarna. Nós vamos passar por isso muitas e muitas vezes, porque eu não sou espírito puro, você é? Enquanto a gente não chega lá, é muito desencarna, encarna, desencarna, encarna. Graças a Deus que a gente ainda pode ter essa certeza. Essa a gente pode. Tá aí o Centro dos Espíritos trabalhando as comunicações espirituais, provando as diversas encarnações que nós podemos ter, os contatos com esses amigos do outro lado e eles tendo contato conosco aqui para abreviar o sofrimento, abreviar a dor. Como eu falei, no dia que meu filho disse, para de chorar, eu tive que parar. Ele estava ali, estava vivo, eu estava chorando porque ele estava morto. A morte não existe, gente. Não existe. O que existe é a saudade. E a saudade a gente tem que saber lidar com ela também. Não pode ser aquela saudade, eu queria ele aqui de volta. Não. Foi bom estar com ele. Foi ótimo, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Hoje, quando eu falo do meu pai, as pessoas falam assim, ah, é? Onde teu pai mora? Eu falo, meu pai desencarnou. Ah, mas você fala como se ele estivesse aí dentro da sua casa. Eu falo, porque pra mim, meu pai tá comigo o tempo todo. E eu sei que não tá. Porque eles também têm o que fazer lá do outro lado, não é toda hora. Se fosse para ficar aqui, ele estaria aqui, né? Eu sei que não vai ficar aqui o tempo todo. Mas eu sinto como se ele não tivesse morrido. Eu vou fazer o quê? Quer que eu fique chorando a vida inteira aqui pelo meu pai, sabendo que ele está vivo? Não vou fazer isso nunca. Procurem entender isso para vocês também não fazerem, tá bom? Bom final de semana, turma. Fiquem com Deus aí. E fé, muita fé.